Olá, meus queridos. Estamos aqui para fazer o último vídeo dessa série que começou lá em Lucas 15:1 e chegando aqui até Lucas 17, versículos de 1 a 10. O título do vídeo que vai encerrar essa minha série é Apóstolos sem Fé. Dentro desse contexto, pretendo mostrar o mal que a religião faz, logo após da vinheta. Jesus disse para os discípulos: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Este é uma maneira interessante de Jesus explicar a pretensão dos religiosos. Voltando aqui para o versículo 3, Jesus diz aos discípulos, acautelai-vos, preste atenção, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele assumir a repreensão e se arrepender, perdoa-lhe. E você deve fazer isto 7 vezes no dia. Se ele pecar contra ti 7 vezes vier ter contigo e você repreender e ele se arrepender e pedir perdão, perdoe-lhe. Meus queridos, é um negócio interessante. Desde o capítulo 15, versículo 1, lembra-se lá quando nós começamos essa série, Jesus está sentado e os pecadores e os publicanos, todas aquelas pessoas que nós costumamos marginalizar, todas essas pessoas se aproximaram de Jesus para conversar com eles, queriam ouvir Jesus. Os religiosos murmuraram, como ele sentado com estas pessoas e tal. E Jesus conta 3 parábolas se dirigindo aos religiosos para mostrar a diferença entre o coração de Deus, cheio de graça, cheio de perdão, e o coração dos religiosos cheio de legalismo e querendo que não, tem que pagar, tem que ler. E interessante, ali em volta estavam então os pecadores e publicanos, os religiosos, fariseus e escribas. Jesus, se você assistir a série toda, você vai perceber que Jesus fala com os religiosos, depois fala com os discípulos, depois volta a falar com os religiosos, e aí volta nesse pedaço que nós estamos vendo agora, falar com os discípulos. E interessante, até agora não apareciam os apóstolos. Quando Jesus diz que tem que perdoar 7 vezes no dia, se o arrependido voltar 7 vezes pedindo perdão, vocês devem perdoar. Jesus está falando com os discípulos. Vocês devem perdoar 7 vezes, tantas vezes quanto ele voltar. Nesse momento, versículo 5, então disseram os apóstolos ao Senhor, epa, aí os apóstolos aparecem, até agora eles não tinham dito nada. Quando Jesus fala isso, eles, Senhor, aumenta-nos a fé. E aí o que Jesus responde? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar,
e ela vos obedecerá. Essa foi uma maneira bem bonitinha que Jesus disse para os apóstolos: vocês estão certos. Aliás, eles falaram para Jesus: aumenta-nos a fé. Essa é a maneira bem simpática de Jesus dizer: vocês não têm fé. Como apóstolos sem fé? Aqui a gente precisa dar uma olhadinha nesse conceito de fé. Fé na Bíblia tem uma descrição. Qual a fé que os apóstolos não tinham? Os apóstolos não tinham essa fé de se pecar 7 vezes. 7 vezes vamos ser perdoados. Se pecarem 14 vezes, 14 vezes serão perdoados. Eles não tinham essa fé. Eles ainda não tinham percebido o tamanho, o escândalo da graça. Eles pulam e dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Que fé? Essa fé de que tem que perdoar tanto. E Jesus, com uma história bem bonitinha, diz: realmente, não é que vocês têm que aumentar a fé, vocês não têm essa fé. Porque se tivesse, uma fé miudinha pode transportar uma árvore, uma planta para o mar. Queridos, eu tive uma experiência interessante. Eu transportei uma amoreira para o mar, num dos momentos mais fracos da minha vida. Eu não estava acreditando muito nem no meu perdão. Eu não estava acreditando mais nem que eu estava perdoado. Eu tinha vivido um momento tão difícil na minha vida. Eu estava assim, quase sem fé de que eu estava perdoado. Mas buscando me restaurar, eu estava frequentando um lugar onde pessoas como eu estavam sendo tratados. E como eu não estava lá tão herói na fé, me puseram na recepção do salão onde a gente tinha aquele trabalho de tratamento com as outras pessoas. E o meu trabalho, com aquela fezinha miudinha, tamanho grão de mostarda que eu estava, eu fiquei na recepção, abraçando as pessoas, fazendo o bem-vindo, bem miudinho, bem fraquinho. E numa daquelas noites, veio àquele lugar uma mulher que, segundo fiquei sabendo dias depois, estava bem mais surrada do que eu. Como se fosse aquele rapaz voltando, pequenino, para a casa do pai, mas com uma esperança bem miudinha de que o pai perdoaria. E ela chegou naquele lugar e eu estava na recepção e a minha fé era uma fé tamanho grão de mostarda. A minha fé na graça, a minha fé no perdão. Eu mesmo estava na dúvida sobre o meu próprio perdão, de tão enfraquecido que eu estava. Mas eu estava ali tentando ajudar com um pouquinho de fé nessa graça maravilhosa de Deus. E quando ela chegou, eu estava à porta e quando ela chegou, eu a abracei, dei aquele cumprimento, aquela palavra de bem-vinda e tal, bem assim, eu estava bem natural, bem... Só eu sabia o pouco de fé que eu estava no meu coração, mas abraçando, tentando ajudar as pessoas. Ela entrou, o programa... Alguns meses depois, ela foi testemunhar sobre a recuperação dela, ela foi testemunhar sobre a restauração dela. E no testemunho dela, ela disse: naquela noite, quando eu cheguei aqui, eu estava assim completamente derrotado. Eu achava que eu não tinha mais chances, que Deus não queria mais, que Deus não me queria mais, que Deus jamais me perdoaria. E quando o Roberto me deu aquele abraço, eu senti como se Deus estivesse me abraçando. E quando eu, Roberto, ouvi esse testemunho daquela moça, daquela pessoa, eu me lembrei desse versículo. Eu disse para a Moreira: vá para o mar, e ela foi, com uma fé desse tamanho. Então, Jesus está de uma maneira bem assim, bem bonita, dizendo para os apóstolos: realmente não é que vocês têm a fé pequena, não tem que aumentar a fé. Vocês não têm essa fé na graça, no perdão. 7 vezes que aconteça por dia e o arrependido voltar, repreende e perdoa, repreende e perdoa. Todas as vezes que ele se declarar arrependido. Isso me faz lembrar, quando eu era garoto, havia uma fábula que dizia o seguinte: numa cidade, tinha lá a cidade antiga e tinha a floresta lá perto. E era uma cidade com caçadores, haviam caçadores lá.
E tinha um menininho de 7, 8 anos que ele começou a fazer uma gracinha com os caçadores. Um dia lá ele estava na floresta e ele saiu gritando: o lobo, socorro, o lobo! E os caçadores todos saíram correndo e foram lá ajudar o menino. Quando chegaram na floresta, viram que o menino estava fazendo uma gracinha. Eles ficaram muito chateados. 2, 3 dias depois, o menino repete a brincadeira: o lobo, o lobo, o lobo! E os caçadores correram. Quando chegaram lá, não era verdade. E a fábula diz que o garoto fez isso 4 ou 5 vezes. E quando ele fez pela 4ª ou 5ª vez, os caçadores pensaram: esse menino é muito mal criado, não vamos mais dar mola para ele. Na 6ª vez o menino gritou: o lobo, o lobo, o lobo! E ninguém foi. E era o lobo mesmo. E o lobo matou o menino. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei desta fábula. E sabe o que eu acho? Que se Jesus contasse essa fábula, ele ia mudar. Ele iria dizer: se o menino gritasse olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, mais 7 vezes, os caçadores deveriam ter ido lá mais 7 vezes. Se o menino tivesse feito isso mais outras 7 vezes, os caçadores deveriam ter ido lá as outras 7 vezes, tantas quantas fossem as vezes. O papel dos caçadores não era se era verdade ou não, o papel dos caçadores era ir lá socorrer. Eu acho que é mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Eu não tenho que avaliar se o pedido de perdão, se a declaração de arrependimento é verdadeira ou não. Eu não tenho essa competência, nós não temos esse poder e nós nem devemos ter. Nós temos que amar, 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 perdoar tantas quantas forem, assim como Deus faz na sua graça. Aí Jesus termina essa conversa contando mais uma parábola a partir do verso 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Quem é? Qual é o senhor? Qual é o senhor de servos, de escravos, que era o que acontecia naquela época? Que o senhor está sentado à mesa e o servo vem do campo e tal, e o senhor diz: senta aqui comigo, vem jantar. Qual é o servo que faz isso? E que antes não lhe diga, o servo, ao invés de ele convidar para jantar, vem, senta aqui, na verdade, o que o dono, o que o senhor faz é o seguinte: olha, prepara a minha mesa, vai fazer o jantar, põe a mesa para mim, arregaça as mangas aí, cinge-te e serve-me, versículo 8, enquanto eu como e bebo. Olha, enquanto você faz a mesa aqui para mim, chegou da rua, chegou lá da seara, chegou lá de onde estava plantando o servo e tal, não vai, senta aqui comigo, serve a ceia, rapaz, faz tudo aqui, enquanto eu como e bebo, e depois de mim você vai comer e beber. É assim que eram os servos e os senhores. Porventura terá, versículo 9, porventura terá de agradecer ao servo que este fez o que lhe havia ordenado? O Senhor vai agradecer o servo que, obrigado, que você fez. Assim também vós, diz Jesus para os apóstolos, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Meus queridos, o que Jesus quis dizer com esta parábola? Jesus quis dizer com esta parábola, Jesus quis mostrar o mal que a religião pode fazer. É impressionante, meus queridos, o que Jesus quis dizer com essa parábola do servo inútil. Sabe o que aconteceu com o filho mais velho? Lá da primeira parábola, o irmão daquele moço que a gente chama de o filho pródigo, o irmão mais velho, ele se achava justo, ele se achava, aliás, em toda essa conversa, desde o capítulo 15 até aqui, Jesus vem falando para os religiosos: vocês pensam, vocês se auto-justificam. Sabe qual é um dos grandes perigos da religião? Aconteceu comigo, meus queridos. Quando eu encontrei Jesus, eu tinha um pé no inferno e eu encontrei a graça de Deus. Mas aí o que aconteceu quando eu comecei a me dedicar à igreja? Eu confundi relacionamento com Deus
eu confundi graça, eu confundi ser pastor, ser líder da igreja. Eu comecei a pensar que eu era. Eu pensei que não, eu vou chegar e o Senhor vai dizer para mim sentar na mesa. E o Senhor, obrigado, hein, Roberto? Você é pastor, você... Não, queridos. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a perder de vista quem eu era, quem eu sou e serei sempre. Servo. Só isso, servo. É interessante. Sabe que leitura? A leitura é um negócio muito bom, cara. Nós temos que ler. Mas a leitura, ela tem um perigo. Quando você lê muito, quando você está no... agora eu sou universitário, agora eu estou me formando em qualquer ramo aí de ciência. O cara lê muito. E aí ele pensa que não, ele desculpa a brincadeira, ele é um cabeçudo, ele está com a cabeça grande, cheia de informações. Ele não pode esquecer que essas informações todas têm que virar prática, têm que virar vida. E é isso que Jesus advertiu desta última parábola. O filho mais velho, ele ficou grande ao ver dele. Os fariseus, eles se achavam. Jesus está dizendo aí, não, cara, nunca se ache. Vocês serão sempre servos. Eu acho que este é o grande mal que pode fazer a religião. De repente, eu começar a ser presunçoso. E é isto que a presunção faz. Eu não perdoo porque eu acho que eu sou. Mas se eu estiver com a minha convicção de que eu era, eu sou e não deixarei de ser enquanto nesta vida pecador. Por isso que se você prestou atenção, lá na minha propaganda do meu canal do YouTube, está lá, pastor, alguma coisa do tipo, pastor, pregador, expositor bíblico, e eu fiz questão de pôr pecador. Eu não posso esquecer nunca disso. Eu não era, eu ainda sou pecador. Eu não posso esquecer nunca esta parábola que Jesus encerra essa conversa. Porque se em algum momento eu tiver a presunção de que eu sou, eu não perdoo mais ninguém. E eu estou prestes a cometer o grande erro de barrar os pequeninos que querem voltar para o Pai. É isto, meus queridos. Nessa conversa toda, Jesus repudia a religião. Jesus repudia o jovem que foi viver completamente fora do Pai e fora da graça. Mas Jesus estabelece na conversa toda uma terceira opção: discipulado. Ser discípulo dele é a grande saída para a humanidade. Nunca tendo a pretensão de pensar, eu não preciso da graça. Preciso e precisarei para sempre. Sou servo. Deus abençoe. Espero que eu possa ter ajudado vocês que me seguiram aí esses vídeos todos. E vamos continuar aqui fazendo os nossos vídeos, recortando a Bíblia no lugar certo e trazendo mensagens que possam antes me ajudar e depois ajudar também aqueles que me assistem. Obrigado. Até a próxima.